Aliás, né, vamos estudar agora sobre a radiciação. A radiciação, né, permite determinar a raiz dos números. Por exemplo, raiz cúbica de 125. Eu pergunto qual número que eu faço ele vezes ele mesmo 3 vezes que dá 125. É o 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5, porque se eu levar 5 elevado ao cubo dá 125. Tá? Então, nós temos aqui, né, vamos ver primeiramente os elementos da radiciação. Os elementos da radiciação são, por exemplo, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Ó, esse 3 chama índice. O 8 chama radicando. O símbolo, esse símbolo aqui, ó, chama de radical. E a resposta chama raiz. Então, os elementos são índice, radicando, raiz e radical. Tá? Raiz quadrada de 400. Por que raiz quadrada? Porque quando não tem número visível é um 2. A gente fala raiz quadrada, né, de 400. Raiz cúbica de 27. Quando é 3 a gente fala cúbica. Quando é 5 a gente lê raiz quinta de 25. Se for 4, raiz quarta de 32, no caso aqui. Tá? Então, para calcular as raízes, né, nós perguntamos o qual número que eu multiplico ele vezes ele mesmo conforme o índice aqui, né, que dá esse resultado, e aí põe a resposta. No caso, né, os elementos são índice, radicando, radical e raiz, e a leitura delas, se for 2 é raiz quadrada, se for cúbica é raiz cúbica, se for 5 é raiz quinta, se for 4 é raiz quarta e assim por diante. Tá? Então aqui estão os elementos da radiciação, né? E agora vem, dado a raiz quinta de 32 igual a 2, por que a raiz quinta de 32 é 2? Porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 32, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Por isso que a raiz quinta de 32 é 2. Qual é o índice? O índice é o 5. Qual é o radicando? O radicando é o 32. Qual é a raiz? A raiz é a resposta. Qual é o radical? O radical é o símbolo. Tá? Vamos fazer dessa forma. Então, o número 2 é para fazer igual ao número 1. Né? E agora o número 3. Justifique porque raiz quarta de 16 é igual a 2. Aí você falar, porque se fizer 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? 4, né? Vai dar o 16. Por que raiz quadrada de 81 é igual a 9? Quando não tem número aqui é 2, né? Então, 2. Então, porque, né, se eu fizer 9 vezes 9 duas vezes, vai dar 81. Qual é a raiz quadrada de 100? Você vem, raiz quadrada de 100 é igual a tanto, porque se eu fizer ele vezes ele duas vezes, vai dar 100. Qual é a raiz cúbica de 125? Quanto que é a raiz cúbica de 125? Qual é o número que eu faço? Ele vezes ele 3 vezes e vai dar 125. Qual é a raiz quarta de 81? Né? Qual o número que eu faço ele vezes ele 4 vezes que vai dar 81? Né? Descobre qual que é o número que está faltando daqui, né? Que vai dar 81. Determine as raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 144 é quanto? Ah, é 12. Porque tem que colocar o porquê. Porque 12 vezes 12 é 144. Raiz quadrada de 121. Ah, é 11. Porque 11 vezes 11 é igual a 121. E assim por diante. Né? Raiz cúbica de 216. Qual que é o número? Você faz ele vezes ele dá 216. Raiz sexta de 64. Qual o número? Você faz ele vezes ele 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes que vai dar 64. Qual o número que você vai colocar aqui e multiplicar 6 vezes, né? Para dar 64. Algumas vezes, quando as raízes não dão exata, nós temos que fatorar os números.
né? Por exemplo, fatorar o número 32. Eu só posso dividir por números primos. Por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13. Eu não posso fatorar por números que não sejam primos. Eu só posso dividir por esses números aqui, ó. Só por números primos. Como 32 é par, divide por 2. 32 dividido por 2 é 16, por 2 dá 8, por 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Né? Logo, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5. É o 2 5 vezes. Né? Então, 32 é a mesma coisa de 2 elevado a 5. É como se eu fizesse 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. O 60 fatorado. Como fatorar o 60? 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. O 15 agora não é par, então não divide por 2. O 15 divide por 3, que dá 5. E o 5 divide por 5, que dá 1. Quando chega em 1, para. E aí ficou 1, 2, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Então ficou 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2 eu posso colocar em forma de potência, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Tá? Então essa é a forma de escrever o número 60 na forma fatorada. O número 100 também me escrever na forma fatorada. 100 é par, divide por 2 é 50. 50 dividido por 2 é 25. 25 divide por 5, que dá 5. E 5 divide por 5, que dá 1. Então, o 100 na forma fatorada é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. O 2 repetiu 2 vezes, eu posso falar 2 ao quadrado. O 5 também repetiu 2 vezes, então 5 ao quadrado. Então, o 100 é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E agora aqui pede para calcular as raízes, só que essas raízes agora, né, algumas podem ser exatas ou não exatas. E aí, né, dependendo, né, a gente vai fazer a fatoração e simplificar. Raiz quarta de 81. 81 é ímpar, divide por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 81, posso escrever na forma fatorada, 1, 2, 3, 4. O 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, ou seja, 3 elevado à quarta. Se você olhar aqui, raiz quarta de 81, o índice é 4. Quando eu escrevi o 81 na forma fatorada, deu 3 elevado à quarta. O expoente e o índice são iguais. Todas as vezes que o índice e o expoente são iguais, eu posso um anula o outro. Cancela, então o 3 sai da raiz. Logo, raiz quarta de 81 é igual a 3. Veja que anteriormente a gente estava fazendo por método de tentativa. Qual número que eu faço? Ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes que dá 81. Agora eu sei, é o 3. Se eu fizer 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, raiz quarta de 81 é igual a 3. Tá? Então, pelo método da fatoração, é mais prático, é mais rápido, né? Raiz cúbica de 64. Ao invés de eu perguntar qual número que eu faço, ele, vezes ele, 3 vezes que dá 64, eu fatoro 64. 64 dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Como aqui é 3, eu vou agrupar de 3 em 3 para cortar. Ah, mas aqui o 2 repetiu 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mas eu vou colocar de 3 em 3 porque o índice é 3, para cortar, simplificar. Então, 1, 2, 3, ficou 2 a terceira. 1, 2, 3, 2 a terceira. Deu 2 a terceira 2 vezes. Então vai ficar raiz cúbica. No lugar do 64, eu vou colocar ele na forma fatorada, que é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Agora veja, o índice é igual ao expoente. Então esse 2 sai da raiz. Esse também é igual, ó. Então sai da raiz. Como eles estão multiplicando, 2 vezes 2, 4. Ah, então raiz cúbica de 64 é igual a 4. Raiz quadrada de 144. Vou pegar o 144, dividir por 2, 72, por 2 dá 36, 36 dividido por 2 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3, 1. Como aqui é raiz quadrada, o índice é 2. Não está visível, mas eu sei que existe, é 2. Então tem que agrupar de 2 em 2. Vou juntar 1, 2, 2 ao quadrado, 1, 2, 2 ao quadrado de novo, 3, 3, 3 ao quadrado. Então, no lugar do 144, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aqui é 2. Veja aqui que eu posso cortar. Esse corta com esse, o 2 sai da raiz. Esse também é 2, então posso cortar. Sai da raiz. Aqui também é 2, ó. Então posso cortar. Sai da raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Então, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Não precisa eu ficar tentando qual número que eu faço ele vezes ele dá 144. Né? É mais rápido, é mais prático fatorar e calcular a raiz, né, da forma correta. E agora vem atividades. Escreva o número 216 com produto de fatores primos. Então, só pegar o 216 e fatorar. 216 dividido por 2 dá 108, por 2 dá 54, por 2 dá 27, 27 é ímpar, divide por 3, 27 dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui termina. Logo, ficou 1, 2, 3, ficou 2 elevado à terceira, 1, 2, 3, 3 elevado à terceira também. Então, deu 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, vem aqui, ó, 216 na forma fatorada é 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. É assim que você vai fazer. Da mesma forma vai fazer com 256, com 210. Né? Qual é a raiz cúbica de 216? Resolva fazer na fatoração. Então, você vai fazer raiz cúbica de 216 é igual. Aí você vai pegar o 216 e fatorar. Inclusive já está até fatorado aqui, né? Quanto que dá o 216 fatorado? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então é igual raiz cúbica. No lugar do 216, eu vou colocar ele na forma fatorada. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ó, esse 3 é igual a esse, corta. Sai da raiz. O 2, que é 3, né? Que é um 3. Esse 3 é igual a 3, corta, sai da raiz 3. 2 vezes 3, 6. Ou seja, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Por quê? Porque 216 na forma fatorada é 2 à terceira vezes 3 à terceira. Se corta aqui, cancela a raiz, né? O índice com expoente um anula o outro. E ok. Qual é a raiz oitava de 256? Vai colocar a raiz oitava de 256. Vai fazer da mesma forma que eu fiz com 216, juntar de 8 em 8, porque aqui é 8, né, e cortar. Qual é a raiz quarta de 169? Então, você vai pegar o 169, né, fatorar e, né, juntar, nesse caso aqui, ó, raiz quadrada, né, raiz quadrada. O 169 não divide nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 8, nem por 11, e vai dividir por 13. 169 dividido por 13 dá 3, 13 dividido por 13 dá 1. Então, o 169 fatorado vai ficar 13 ao quadrado. Aí eu venho e coloco raiz quadrada de 13 ao quadrado. Porque o 169 fatorado é 13 ao quadrado. Posso cortar. Então vai dar 13, ou seja, raiz quadrada de 169 é 13. Calcula as raízes fazendo a fatoração. Então você vai fazer, né? Ó, vou fazer essa daqui. Vou pegar o 125, fatorar aqui divide por 5, né? Que dá 25. Divide por 5, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. Como aqui é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. 1, 2, 3. Ó, ficou 5 elevado à terceira. Aí você vem e coloca raiz cúbica. O 125 você vai colocar ele na forma fatorada, que é 5 elevado a 3. O índice e o expoente são iguais, um anula o outro, vai sair o 5. Pronto. Né? E assim você vai fazer com todos, tá? Com todos.